São Paulo, 1989. Uma cidade que nunca dormia, repleta de contrastes sociais tão marcantes quanto as cores vibrantes dos outdoors que decoravam a Avenida Paulista. O céu de junho apresentava-se em um tom acinzentado, com nuvens pesadas que prometiam uma chuva fina a qualquer momento. Em uma das ruas menos movimentadas do bairro do Bexiga, onde o aroma de molho de tomate caseiro misturava-se com o cheiro de café fresco, um Cadillac preto estacionou suavemente junto à calçada. Silvio Santos, então com 58 anos, havia decidido fazer um pequeno desvio em seu trajeto habitual após uma gravação extenuante do seu famoso programa Silvio Santos. Não era comum o apresentador dirigir sozinho pelas ruas da cidade, sem sua equipe de segurança, mas naquela tarde específica ele sentira a necessidade de alguns momentos de solidão. "Ô louco meu!" murmurou para si mesmo, usando uma de suas expressões características, enquanto observava o movimento da rua através do vidro ligeiramente abaixado. Algo no coração do comunicador pedia uma pausa, um respiro em meio à agitação de sua vida como o maior comunicador do Brasil. Silvio Santos não era apenas um apresentador de televisão. Nascido como Senhor Abravanel em 1930, no Rio de Janeiro, filho de imigrantes judeus sefarditas, havia construído um império a partir do nada. Começara como camelô nas ruas do Rio, vendendo canetas e bugigangas, usando seu carisma natural e voz potente para atrair clientes. Dali, trabalhou como locutor de rádio até chegar à televisão e fundar o SBT, tornando-se um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Sua filosofia de vida era simples, embora profunda. O trabalho dignifica o homem, mas é a família que dá sentido à vida. Esta frase, que repetia frequentemente nos bastidores, era mais que um slogan. Era a bússola que orientava suas decisões. Foi então que seus olhos atentos capturaram uma cena incomum. Na calçada oposta, sentado na soleira de uma pequena mercearia fechada, estava um menino que não devia ter mais que 12 anos. Suas roupas gastas e o semblante cansado contrastavam com a delicadeza com que segurava um pequeno embrulho em seus braços. Ao se aproximar da janela do carro, Silvio percebeu que o embrulho era, na verdade, um bebê envolto em uma manta rosa desbotada. O menino ninava sua pequena irmã com um cuidado que parecia deslocado em alguém tão jovem. Em uma das mãos, segurava uma mamadeira improvisada, feita com uma garrafa de plástico cortada e adaptada. Com a outra, protegia a bebê da garoa fina que começava a cair. Silvio observou por alguns momentos, tocado pela cena. O apresentador, pai de 6 filhas, sentiu uma ternura especial por crianças. Em um impulso raro para alguém geralmente calculista e metódico, estacionou o carro e desceu, ajustando o terno azul marinho impecável que vestia. "Olá, rapaz", disse Silvio, aproximando-se com um sorriso característico, mas com cuidado para não assustar o menino. O garoto levantou os olhos, momentaneamente alarmado, até que o reconhecimento atravessou seu rosto como um relâmpago. Senhor Silvio Santos?" gaguejou, os olhos arregalados, instantaneamente dividido entre a admiração e a preocupação de proteger sua irmãzinha. "Sim, sou eu mesmo." "Como é seu nome, meu jovem?" perguntou o apresentador, agachando-se para ficar no mesmo nível do menino, um gesto de humildade que poucos esperariam de uma figura tão poderosa. "Miguel, senhor, e esta é a Aninha, minha irmã", respondeu o garoto, com um orgulho evidente na voz, apesar do tremor de frio ou nervosismo. "Prazer em conhecê-los, Miguel e Aninha", respondeu Silvio, mantendo o tom leve e acolhedor que milhões de brasileiros conheciam através da televisão. "Está ficando frio aqui fora. Onde estão seus pais?" O sorriso de Miguel vacilou, e seus olhos baixaram para a irmã. "Mamãe está trabalhando, senhor. Ela limpa casas nos jardins e só volta à noite. O pai foi embora quando a Aninha nasceu." Silvio assentiu, compreensivo.
Aquela história era dolorosamente comum em um Brasil marcado pela desigualdade. Famílias desfeitas, mães sobrecarregadas, crianças assumindo responsabilidades de adultos prematuramente. E por que você está aqui fora em vez de estar em casa? Questionou gentilmente. Miguel mordeu o lábio inferior antes de responder. A dona do cortiço onde moramos não gosta quando a Aninha chora. Diz que incomoda os outros moradores. Quando mamãe não está, eu trago ela para cá. Aqui ninguém reclama. A sinceridade crua da resposta atingiu Silvio como um soco no estômago. Em seu programa de auditório, ele distribuía prêmios e realizava sonhos. Mas ali, naquela rua simples do Bexiga, estava diante de uma realidade que nenhum programa de domingo poderia transformar com jogos e brincadeiras. Naquele momento, começou a chover mais forte. O bebê resmungou, incomodado com os pingos que ocasionalmente atingiam seu rostinho, apesar dos esforços heróicos de Miguel para protegê-la. Vocês não podem ficar aqui na chuva, decidiu Silvio. Vamos, eu levo vocês para casa e espero até sua mãe chegar. O menino hesitou, sua expressão revelando o conflito entre a desconfiança natural aprendida nas ruas e a admiração pelo homem que entrava na casa de milhões de brasileiros todos os domingos. Não precisa se preocupar, senhor. A gente está acostumado. Silvio sorriu, mas seus olhos revelavam uma seriedade rara. Miguel, sabe o que eu sempre digo? A vida é uma caixinha de surpresas. Às vezes, essas surpresas são pessoas que aparecem no momento certo para ajudar. Hoje eu quero ser essa surpresa boa para você e sua irmãzinha. O menino olhou para o bebê em seus braços, que agora começava a chorar mais alto, incomodada com a chuva que intensificava. Finalmente assentiu. Tá bom, senhor, mas eu tenho que estar em casa quando minha mãe chegar, senão ela fica preocupada. Silvio ajudou Miguel a se levantar, segurando um guarda-chuva improvisado sobre ambos enquanto caminhavam para o carro. O contraste entre o luxuoso Cadillac e as crianças com roupas simples era gritante, uma metáfora visual da desigualdade brasileira que o próprio Silvio, em sua trajetória de ascensão, conhecia bem. No caminho para o cortiço onde Miguel morava, o menino foi gradualmente perdendo a timidez inicial. Entre cuidados com a irmã, contou a Silvio sobre sua rotina. Acordava cedo, preparava o café para a mãe, ia para a escola no período da manhã, voltava para cuidar da irmã enquanto a mãe trabalhava e ainda encontrava tempo para estudar à noite. Quero ser médico um dia, confidenciou com uma determinação que surpreendeu o apresentador. Aí a mamãe não vai precisar trabalhar tanto e a Aninha vai poder ter um quarto só para ela. Silvio ouviu atentamente, impressionado com a maturidade e o altruísmo daquele menino, que com apenas 12 anos já compreendia o valor da educação e do trabalho como ferramentas de transformação social, valores que ele próprio pregava. Quando chegaram ao cortiço, a realidade se impôs com força. O prédio antigo, com pintura descascada e estrutura precária, abrigava dezenas de famílias em pequenos cômodos. O carro de Silvio imediatamente atraiu olhares curiosos das janelas e portas entreabertas. Miguel guiou o apresentador até um pequeno quarto no segundo andar, acessado por uma escada de madeira que rangia a cada passo. O espaço, limpo apesar da precariedade, continha apenas uma cama de casal, onde dormiam os três, um pequeno fogão de 2 bocas, uma mesa com 2 cadeiras e um berço improvisado feito de caixotes de feira. É aqui que a gente mora, senhor. Não é muito, mas a mamãe deixa sempre limpinho, explicou o garoto com uma mistura de orgulho e vergonha. Silvio observou o ambiente com respeito, lembrando-se de suas próprias origens humildes e dos tempos em que dormia em pensões baratas no Rio de Janeiro, economizando cada centavo para investir em seus sonhos. Sabe, Miguel, eu também já morei em lugares simples como este, comentou, sentando-se em uma das cadeiras enquanto o menino colocava a irmã no berço improvisado. O importante não é onde você mora, mas o que você tem aqui dentro, completou, apontando para o coração.
O menino sorriu, encantado por compartilhar algo em comum com seu ídolo. O senhor também foi pobre? Silvio riu, aquela risada característica que embalava os domingos brasileiros. Pobre não é quem tem pouco, mas quem deseja muito, filosofou. Eu tinha pouco dinheiro, é verdade, mas nunca me senti pobre porque sempre tive muitos sonhos. E você, Miguel, pelo que vejo, também tem muitos sonhos. A conversa foi interrompida quando a porta se abriu, revelando uma mulher jovem. Não devia ter mais de 30 anos, embora as marcas do trabalho duro e das preocupações fizessem-na parecer mais velha. Vestia um uniforme simples de empregada doméstica e carregava uma sacola de compras. Miguel, quem é esse homem que... A frase morreu em seus lábios quando reconheceu o visitante. Meu Deus, é o Silvio Santos na minha casa. Silvio levantou-se, estendendo a mão com a gentileza que o caracterizava. Dona Aparecida, completou ela em estado de choque. Aparecida Silva. Dona Aparecida, prazer em conhecê-la. Encontrei seu filho e sua filha na rua, na chuva, e achei melhor trazê-los para casa. Os olhos de Aparecida encheram-se de lágrimas, dividida entre a gratidão e o constrangimento. Miguel, eu já disse que você deve ficar em casa quando estou trabalhando, repreendeu, mas sem conseguir esconder o tom de preocupação em sua voz. Desculpa, mãe, mas a dona Zulmira reclamou de novo do choro da Aninha e eu não queria incomodar. Aparecida suspirou, colocando as compras sobre a mesa. Eu sei, filho, eu sei, disse, acariciando os cabelos do menino antes de se voltar para Silvio. Senhora Bravanel, nem sei como agradecer por trazer meus filhos em segurança e peço desculpas pelo incômodo. Nenhum incômodo, dona Aparecida, respondeu Silvio com sinceridade. Seu filho é um jovem admirável. Cuidou da irmã com uma dedicação que muitos adultos não teriam. Enquanto Aparecida preparava um café simples para oferecer ao ilustre visitante, a maior honraria que sua humilde casa poderia proporcionar, Silvio observava a interação entre mãe e filhos. O amor evidente entre eles, a dignidade com que enfrentavam as dificuldades, a força daquela família que, mesmo na adversidade, mantinha-se unida. Algo dentro do apresentador mexeu-se profundamente. Ali, naquele pequeno cômodo de um cortiço no Bexiga, estavam os valores que ele tanto prezava: família, trabalho duro, resiliência. E mais importante, ali estava um menino extraordinário, determinado a mudar seu destino através do estudo e do trabalho honesto. Ao aceitar a xícara de café simples, servida na única xícara sem rachaduras que a família possuía, Silvio Santos tomou uma decisão que mudaria para sempre a vida daquela família e, de certa forma, também a sua própria vida. Nos dias que se seguiram ao encontro inusitado, Silvio Santos não conseguia tirar da cabeça a imagem de Miguel ninando a pequena Aninha na soleira da mercearia. Durante as gravações de seu programa, entre uma brincadeira e outra com a plateia, seus pensamentos voltavam para o cortiço no Bexiga e para aquela família que, com tão pouco, demonstrava tanta dignidade. "Está tudo bem, patrão?" perguntou Gonçalves, seu assistente pessoal de longa data, ao notar o apresentador mais pensativo que o habitual durante um intervalo das gravações. Silvio ajustou o microfone de lapela, um gesto automático após tantos anos na televisão, e sorriu. "Gonçalves, você se lembra de como começamos? Das dificuldades que enfrentamos para chegar até aqui?" O assistente, surpreso com a pergunta filosófica incomum, assentiu. "Claro, patrão. O senhor vendendo canetas na praça, depois o baú da felicidade, até chegar à televisão, foi uma longa jornada." Silvio ficou em silêncio por alguns segundos, contemplativo. "Sabe o que me fez vencer, Gonçalves? Não foi só trabalho duro, foi oportunidade. Alguém acreditou em mim quando eu mais precisava." Antes que o assistente pudesse responder, o diretor sinalizou que a gravação recomeçaria em 1 minuto.
Silvio ajeitou o terno, preparou seu sorriso característico, mas algo havia mudado dentro dele. Uma decisão estava tomada. No final daquela semana, um carro oficial do SBT estacionou em frente ao cortiço onde Miguel morava. O motorista, seguindo instruções precisas, subiu as escadas rangentes e bateu à porta da família Silva. Aparecida, que havia tirado uma rara folga do trabalho naquele sábado para passar tempo com os filhos, abriu a porta, surpresa ao ver um homem de terno impecável. Dona Aparecida Silva, o Sr. Abravanel gostaria de convidá-la e seus filhos para uma visita aos estúdios do SBT amanhã. Um carro virá buscá-los às 9 da manhã, se for conveniente para a senhora. O convite, formal e inesperado, deixou Aparecida sem palavras. Miguel, que ouvira tudo, correu até a porta, os olhos brilhando de emoção. "Vamos conhecer o programa do Silvio Santos, mãe? Por favor, diz que sim." Aparecida, ainda processando a situação, apenas assentiu, incapaz de negar ao filho essa alegria, mesmo sem entender completamente o motivo do convite. Na manhã seguinte, vestidos com suas melhores roupas, Miguel com uma camisa branca passada com esmero e calça jeans sem rasgos, Aninha com um vestidinho rosa que uma patroa de Aparecida havia dado de presente, e a própria Aparecida com seu único vestido que não era de trabalho. A família embarcou no carro luxuoso que contrastava com a simplicidade do cortiço. O motorista, gentil e profissional, levou-os aos estúdios do SBT em Osasco. Para Miguel, que só conhecia sua vizinhança e a escola pública onde estudava, a viagem foi como uma expedição a outro planeta. Seus olhos ávidos absorviam cada detalhe, cada nova paisagem, enquanto ele segurava firmemente a mão de sua mãe, como se temesse que a realidade pudesse dissolver-se a qualquer momento. Ao chegarem aos estúdios, foram recebidos por Gonçalves, que os conduziu por corredores repletos de fotos históricas da televisão brasileira. Miguel caminhava como em transe, reconhecendo apresentadores e programas que assistia pela pequena televisão preto e branco que a família tinha. "O senhor Abravanel os espera em seu escritório", informou Gonçalves, parando diante de uma porta de madeira escura. O escritório de Silvio Santos era surpreendentemente simples para alguém de sua posição, sem luxos ostensivos, mas funcional e elegante, refletia a personalidade prática do empresário. Sobre a mesa, curiosamente, havia vários livros e materiais escolares novos, cuidadosamente organizados. "Boa tarde", saudou Silvio, levantando-se para recebê-los com seu característico entusiasmo. "Que bom que puderam vir. Miguel, como está sua irmãzinha?" Aninha, agora nos braços da mãe, sorriu para o apresentador como se o reconhecesse, provocando risos entre os adultos. "Ela está muito bem, senhor", respondeu Miguel, dividido entre a timidez e a excitação. "Obrigado por nos convidar." Silvio gesticulou para que se sentassem e ofereceu refrigerantes e lanches que estavam dispostos sobre uma mesa lateral. "Dona Aparecida, Miguel", começou após alguns minutos de conversa informal. "Eu não consegui parar de pensar em vocês desde nosso encontro. Especialmente em você, jovem", disse apontando para Miguel. "Sua dedicação à sua irmã e seu sonho de se tornar médico me lembraram muito de mim mesmo quando era jovem." Aparecida segurou a mão do filho, orgulhosa mas apreensiva, sem saber exatamente onde aquela conversa chegaria. "O senhor também queria ser médico?" perguntou Miguel, curioso. Silvio riu, aquela risada inconfundível que entrava nas casas brasileiras todo domingo. Não, eu queria ser independente, construir algo com meu próprio esforço. E vejo essa mesma determinação em seus olhos, Miguel." O apresentador levantou-se, caminhando até a mesa onde estavam os materiais escolares. "Conversei com alguns amigos meus da área da educação", continuou. "Existe uma escola particular muito boa perto do Bexiga. Eles têm um programa de bolsas para alunos excepcionais."
Os olhos de Miguel arregalaram-se, começando a compreender onde a conversa chegaria. E eu gostaria, se sua mãe permitir, é claro, Silvio dirigiu-se respeitosamente à Aparecida, de oferecer a você uma bolsa integral nessa escola. Inclui uniformes, material escolar, alimentação e acompanhamento pedagógico. Aparecida levou a mão à boca, os olhos marejados. Miguel permaneceu imóvel, como se temesse que qualquer movimento pudesse despertar-lhe de um sonho. Senhor Abravanel. Aparecida tentou falar, a voz embargada pela emoção. Nós não podemos aceitar. É muito... Dona Aparecida, interrompeu Silvio gentilmente. Não é caridade, é investimento. Investimento no futuro de um jovem brilhante que um dia será um excelente médico, tenho certeza. E mais, é minha forma de retribuir as oportunidades que recebi na vida. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Além disso, há outra questão. Soube que vocês enfrentam dificuldades com a moradia atual. Miguel e a mãe trocaram olhares preocupados, lembrando-se das constantes reclamações da senhoria do Cortiço. Tenho um pequeno apartamento no bairro da Liberdade que não está sendo usado. 2 kitnetes, na verdade, que comprei há anos como investimento. Uma delas está vazia, e eu gostaria que vocês a ocupassem. O aluguel pode ser simbólico, apenas para manter a formalidade do contrato. Aparecida, agora chorando abertamente, balançou a cabeça. Senhor, por que está fazendo isso por nós? O Senhor mal nos conhece. Silvio sentou-se novamente, seu semblante adquirindo uma seriedade rara para quem estava acostumado a vê-lo sempre sorridente na televisão. Dona Aparecida, na vida aprendemos muito sobre quem somos pelos gestos que fazemos quando ninguém está olhando. Vi seu filho, um menino de 12 anos, cuidando da irmãzinha com um amor e responsabilidade que muitos adultos não têm. Vi uma mãe que trabalha incansavelmente para dar o melhor aos filhos, mantendo a dignidade mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Miguel. Sabe, Miguel, há muitos anos, quando eu vendia canetas nas ruas do Rio de Janeiro, um senhor comprou todas as minhas canetas de uma vez. Não porque precisasse delas, mas porque viu algo em mim, algum potencial. Aquele gesto mudou minha vida, me deu fôlego para continuar. Talvez seja a hora de eu fazer o mesmo por alguém. A história, contada com a simplicidade característica de Silvio, tocou profundamente mãe e filho. Aninha, alheia à conversa dos adultos, brincava alegremente com um ursinho de pelúcia que encontrara entre os presentes que Silvio separara para ela. Além disso, continuou o apresentador, agora com um sorriso brincalhão, tenho uma proposta de trabalho para você, Dona Aparecida. Estamos precisando de alguém para supervisionar a limpeza de alguns dos nossos estúdios. O salário é melhor do que como doméstica, tem todos os benefícios legais e, mais importante, o horário permitiria que você estivesse mais tempo com seus filhos. A proposta era generosa demais para ser recusada, mesmo para alguém com o orgulho de Aparecida. Não era caridade, era uma oportunidade legítima, oferecida com respeito e reconhecimento de seu valor como trabalhadora. Eu não sei o que dizer, senhor, respondeu finalmente Aparecida, enxugando as lágrimas com um lenço que Gonçalves discretamente lhe oferecera. Diga sim, mãe, interviu Miguel, não conseguindo mais conter sua excitação. Por favor. Aparecida olhou para o filho, para a filha pequena, e então para Silvio Santos. Nos olhos do apresentador não havia condescendência, apenas sinceridade e um brilho que refletia a satisfação genuína de quem tem o poder de transformar vidas. Sim, disse finalmente, com a voz firme apesar das lágrimas. Nós aceitamos, e prometo que o senhor não se arrependerá. Silvio bateu palmas, satisfeito. Maravilha! E agora, que tal um tour pelos estúdios? O programa vai começar daqui a 2 horas e vocês são meus convidados especiais. Para Miguel, o resto daquele dia foi como um sonho.
Conheceu os bastidores do programa que assistia todos os domingos, viu as câmeras, os cenários, a famosa roda da fortuna e até mesmo experimentou segurar o microfone que o apresentador usava. O que Miguel não sabia, enquanto vivia aquele dia mágico, era que sua vida havia mudado para sempre, não apenas pela oportunidade educacional ou pela nova moradia, mas porque havia inspirado um dos homens mais poderosos do Brasil a reconectar-se com suas próprias raízes e valores. Naquela mesma noite, após o programa, quando a família retornou ao cortiço para organizar a mudança que ocorreria na semana seguinte, Silvio Santos sentou-se em seu escritório. Diante dele, um projeto que vinha adiando há anos: a criação de uma fundação educacional voltada para crianças de baixa renda. Com energia renovada, começou a escrever em um papel: Projeto Futuro Brilhante, porque toda criança merece uma oportunidade. E abaixo, uma frase que resumia sua filosofia de vida: o trabalho dignifica, a educação transforma, mas é a generosidade que nos faz verdadeiramente humanos. Nos meses que se seguiram, a vida de Miguel transformou-se completamente. A mudança para o pequeno, mas digno apartamento na Liberdade, a nova escola, com professores dedicados, a mãe trabalhando em um ambiente que respeitava seus direitos e com um salário que permitia alguma tranquilidade financeira, tudo isso parecia um milagre para quem, até pouco tempo, dormia em um colchão no chão de um cortiço. Mas a maior transformação não estava nas condições materiais, e sim na esperança. Miguel, que sempre fora determinado, agora tinha um caminho concreto para seguir. Seus olhos, antes cansados após longas horas, cuidando da irmã enquanto tentava estudar, agora brilhavam com a possibilidade real de um futuro diferente. E para Silvio Santos, aquele encontro casual em uma rua do Bexiga resultara em algo inesperado: um propósito renovado. O empresário que começara como camelô e construíra um império de comunicação redescobria, através dos olhos de um menino de 12 anos, o poder transformador dos pequenos gestos. Em uma das visitas regulares que passou a fazer à família Silva, Silvio encontrou Miguel debruçado sobre livros de biologia, estudando com uma concentração impressionante para alguém tão jovem. "Como vão os estudos, futuro doutor?" perguntou, sentando-se ao lado do menino. Miguel sorriu, aquele sorriso que lembrava a Silvio sua própria juventude, cheio de sonhos e determinação. "Muito bem, senhor Silvio. Tirei o primeiro lugar em ciências este bimestre." O apresentador sorriu, orgulhoso como se fosse seu próprio filho. "Sabe, Miguel, há uma frase que sempre digo: quem não arrisca, não petisca. Mas há outra, menos conhecida, que aprendi com meu pai. O verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela é capaz de dar." O menino refletiu por um momento, assimilando a sabedoria daquelas palavras. "O senhor me deu muito, senhor Silvio. Como posso retribuir um dia?" Silvio colocou a mão no ombro do garoto com a seriedade de quem compartilha um segredo importante. "Fazendo o mesmo por outros quando tiver oportunidade, Miguel. É assim que construímos um mundo melhor, um gesto de generosidade por vez." A cidade de São Paulo havia mudado drasticamente desde aquele dia chuvoso de 1989. Arranha-céus mais altos pontilhavam o horizonte. O trânsito tornara-se ainda mais caótico e a tecnologia transformara a forma como as pessoas se comunicavam. O próprio Silvio Santos, agora com 91 anos, havia reduzido suas aparições públicas, embora seu legado permanecesse vivo na televisão brasileira. No Hospital das Clínicas, o doutor Miguel Silva, 45 anos, pediatra respeitado e chefe do Departamento de Oncologia Pediátrica, caminhava pelos corredores com a mesma energia que o caracterizava desde a infância. Seu jaleco branco ostentava, além de seu nome, um pequeno broche com a silhueta de um microfone, uma homenagem discreta ao homem que mudara sua vida. "Doutor Miguel,
Temos uma emergência no quarto 307, informou uma enfermeira, aproximando-se rapidamente. Miguel assentiu, dirigindo-se ao quarto indicado. Lá encontrou um menino de aproximadamente 10 anos, acompanhado por uma senhora idosa, que parecia ser sua avó. O garoto, pálido e visivelmente assustado, agarrava-se a um pequeno caderno de desenhos. Olá, campeão. Sou o Dr. Miguel. Qual é o seu nome? Perguntou com a gentileza que era sua marca registrada com pacientes jovens. Silvio, respondeu o menino timidamente. Silvio Júnior. Miguel sorriu, tocado pela coincidência. É um ótimo nome. Sabia que conheci um Silvio muito especial quando tinha mais ou menos a sua idade? Enquanto examinava o menino, Miguel compartilhou, em versão simplificada, a história de como um apresentador de TV encontrara um garoto cuidando da irmã na rua e como aquele encontro transformara vidas. A história, contada com o calor e carisma que Miguel desenvolvera ao longo dos anos, acalmou o jovem paciente. O senhor virou médico por causa dele? Perguntou Silvio Júnior, jamais relaxado. Sim. E sabe o que aprendi? Que às vezes um único gesto de bondade pode mudar todo o destino de uma pessoa. Após completar o exame e prescrever o tratamento adequado, Miguel tranquilizou a avó do menino, explicando que o quadro, embora requeresse atenção, não era grave como temiam. Saindo do quarto, Miguel verificou seu celular e sorriu ao ver uma mensagem de sua irmã, Ana, agora uma advogada bem-sucedida especializada em direitos da criança. Não esqueça do jantar hoje à noite. Mamãe está ansiosa e você sabe como ela fica quando nos atrasamos. Aparecida Silva, agora com 63 anos, havia se aposentado do SBT após 3 décadas de serviço dedicado. De supervisora de limpeza, gradualmente ascendera a coordenadora administrativa, graças ao seu comprometimento e à oportunidade de estudar à noite, completando o ensino médio e depois um curso técnico em administração. Silvio Santos sempre fizera questão de acompanhar sua carreira, incentivando-a a crescer profissionalmente. Naquela noite, a família Silva reunia-se para uma celebração especial. Aparecida preparara uma feijoada completa, o prato favorito de todos, em seu apartamento na Liberdade, o mesmo para onde haviam se mudado 33 anos antes, e que agora, graças a um acordo generoso com Silvio, pertencia oficialmente a ela. O apartamento modesto transformara-se ao longo dos anos em um lar acolhedor, decorado com fotografias que contavam a história de superação da família. Em lugar de destaque na sala, uma foto emoldurada mostrava Miguel, então com 12 anos, ao lado de Silvio Santos nos bastidores do programa, ambos sorrindo para a câmera com um microfone característico em mãos. Quando Miguel chegou, Ana já estava lá, ajudando a mãe com os últimos preparativos. Aos 34 anos, Ana tinha herdado a determinação do irmão e a força da mãe. Criada com oportunidades que Miguel havia conquistado para a família, formara-se com distinção em direito e dedicava sua carreira a garantir que outras crianças tivessem acesso a direitos básicos que quase lhe foram negados na infância. Finalmente, doutor, pensei que teria que aquecer sua comida, brincou Aparecida, abraçando o filho com orgulho evidente. Desculpe, mãe, tive uma emergência de última hora com um paciente muito especial, explicou Miguel, beijando-a carinhosamente na testa. A mesa posta revelava que esperavam mais alguém. Um quarto lugar estava arrumado, com talheres e um guardanapo dobrado cuidadosamente. Nosso convidado já confirmou que vem? Perguntou Miguel, trocando um olhar cúmplice com a irmã. Ana sorriu, assentindo. Sim, mas você conhece ele. Sempre imprevisível. O som da campainha interrompeu a conversa. Aparecida apressou-se para abrir a porta, ajeitando nervosamente o cabelo. No corredor, apoiado em uma bengala elegante, mas resistente, estava Silvio Santos. Aos 91 anos, o apresentador já não tinha a energia física de outrora,
mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma vivacidade, e seu sorriso continuava sendo sua marca registrada. Boa noite a todos. Espero não estar atrasado para essa feijoada que a dona Aparecida prometeu, disse, com aquela voz inconfundível que, embora mais baixa com a idade, ainda carregava o carisma que cativara gerações de brasileiros. Senhor Abravanel, que honra tê-lo aqui, respondeu Aparecida, abraçando-o com o carinho e respeito construídos ao longo de décadas. Gonçalves, agora com cabelos completamente brancos, acompanhava o patrão carregando uma caixa decorada com um laço. Trouxemos uma pequena lembrança, anunciou Silvio, enquanto Gonçalves entregava o pacote à Aparecida. Dentro da caixa estava um bolo confeitado com os dizeres: 33 anos de amizade, uma família escolhida pelo coração. Miguel aproximou-se, ajudando o idoso apresentador a acomodar-se na cadeira principal da mesa. A cena era simbólica. O menino que um dia precisara de ajuda, agora oferecia apoio físico e emocional ao seu benfeitor. Como está a saúde, senhor Silvio? Perguntou Miguel, automaticamente avaliando o aspecto geral do idoso com olhos clínicos. Silvio riu, aquela risada que todos conheciam. Ah, Miguel, eu tenho o melhor médico do Brasil, lembra? Você mesmo me disse que não preciso me preocupar. De fato, há anos Miguel assumira voluntariamente os cuidados médicos de Silvio, uma pequena retribuição por tudo que recebera. Durante o jantar, as conversas fluíram naturalmente, alternando entre lembranças do passado e planos para o futuro. Ana compartilhou os avanços de sua ONG, Acolhida, que oferecia suporte jurídico e educacional a famílias em situação vulnerável. Um projeto que nascera inspirado na própria história familiar e que contava com o apoio discreto, mas substancial da Fundação Silvio Santos. Fico feliz em ver que vocês não apenas aproveitaram as oportunidades, mas estão criando novas para outros, comentou Silvio enquanto saboreava a sobremesa. Isso é o verdadeiro sucesso. Após o jantar, Miguel pediu um momento da atenção de todos. Tenho um anúncio importante a fazer, disse com uma seriedade incomum para o ambiente descontraído da reunião familiar. Todos se voltaram para ele curiosos. O Hospital das Clínicas acaba de aprovar a criação de uma nova ala pediátrica especializada em tratamentos oncológicos para crianças de baixa renda, anunciou, com os olhos brilhando de emoção contida. E o conselho aceitou minha sugestão para o nome. Miguel fez uma pausa, olhando diretamente para Silvio. Será chamada Ala Senhor Abravanel, em homenagem ao homem que me ensinou que a verdadeira riqueza está em transformar vidas. Silvio, geralmente expansivo e falante, ficou momentaneamente sem palavras. Seus olhos, que viram tanto ao longo de 9 décadas de vida, marejaram-se com lágrimas discretas. Miguel, começou, a voz embargada pela emoção. Não sei se mereço tal honra. Merece isso e muito mais, interrompeu Ana, segurando carinhosamente a mão do idoso. O senhor não mudou apenas a vida do Miguel ou da nossa família. Através do que fez por nós, mudou a vida de centenas de crianças que meu irmão tratou, de famílias que minha ONG ajudou, de pessoas que foram inspiradas pela sua generosidade. Aparecida, que observava a cena com os olhos úmidos, acrescentou: Senhor Abravanel, lembra o que me disse naquele domingo, há 33 anos, quando hesitei em aceitar sua ajuda? Que não era caridade, mas investimento. O senhor estava certo. Foi o melhor investimento que alguém já fez em nós. Silvio sorriu, recuperando gradualmente sua compostura característica. Sabe, Aparecida, Miguel, Ana, começou, ajeitando-se na cadeira com a dignidade de um patriarca. Ao longo da minha vida construí muitas coisas. Empresas, programas de TV, canais de televisão. Mas nada me dá tanto orgulho quanto ver o que vocês se tornaram. Ele fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas para expressar um sentimento profundo. Tenho 6 filhas maravilhosas que amo mais que tudo.
Mas Deus, em sua infinita sabedoria, também me deu vocês. Uma família que escolhi com o coração e que me escolheu de volta. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Miguel. Era do hospital, uma emergência com um de seus pacientes jovens. Preciso ir, anunciou, levantando-se. Silvio Júnior, aquele menino que mencionei, teve uma complicação. Antes de sair, Miguel abraçou Silvio longamente. No abraço silencioso, décadas de gratidão, respeito e afeto mútuo foram transmitidos sem necessidade de palavras. Vá salvar vidas, doutor, encorajou Silvio, com aquele sorriso que o Brasil inteiro conhecia. É para isso que você nasceu. Enquanto Miguel saía apressadamente para cumprir sua missão, Silvio observou-o com um orgulho quase paternal. Virando-se para a Aparecida e Ana, comentou: Sabem o que mais me impressiona em Miguel? Não é o médico brilhante que se tornou, embora isso seja extraordinário. É que, no fundo, ele continua sendo aquele mesmo menino que encontrei na chuva, protegendo a irmãzinha com tudo que tinha. Um coração puro, dedicado a cuidar dos outros. Ana sorriu, reconhecendo a verdade naquela observação. E sabe de quem ele aprendeu isso, Sr. Silvio? De um homem que, mesmo no auge do sucesso, parou seu carro para ajudar um menino desconhecido na chuva. Nas semanas seguintes, a notícia sobre a nova ala pediátrica ganhou destaque na mídia. Jornais e portais online publicaram matérias sobre a iniciativa, muitas destacando a ligação entre o Dr. Miguel Silva e Silvio Santos. Em um domingo especial, o programa Silvio Santos, agora apresentado por uma de suas filhas, embora o nome do programa se mantivesse como tributo ao seu criador, exibiu uma reportagem sobre a inauguração da Ala Senhor Abravanel. Nas imagens, via-se Silvio cortando a fita inaugural ao lado de Miguel, ambos visivelmente emocionados. A reportagem resgatava a história do encontro entre eles, mostrando fotos antigas e contando como um gesto aparentemente simples transformara múltiplas vidas. Nas redes sociais, a hashtag #Gesto que muda vidas tornou-se viral, com milhares de pessoas compartilhando suas próprias histórias de momentos decisivos e atos de bondade que alteraram seus destinos. Alguns meses depois, Miguel foi surpreendido com um convite inusitado: participar do programa Silvio Santos como convidado especial. Embora relutante a princípio, sempre preferira manter-se longe dos holofotes, aceitou após um pedido pessoal do próprio Silvio. É importante que as pessoas conheçam sua história, Miguel, argumentou o apresentador durante uma de suas visitas regulares ao médico para check-ups. Não por vaidade minha ou sua, mas porque pode inspirar outros a fazerem o mesmo. A generosidade é contagiosa. No programa, Miguel falou com a eloquência simples que o caracterizava sobre sua trajetória. Contou sobre as noites no cortiço, sobre como cuidava da irmã enquanto a mãe trabalhava, sobre o sonho de ser médico que parecia tão distante. E com emoção genuína, descreveu o momento em que Silvio Santos parou seu carro naquela tarde chuvosa de 1989. Aquele momento mudou tudo, explicou Miguel para a plateia atenta. Não apenas pelas oportunidades materiais que se abriram, mas porque alguém acreditou em mim quando eu mais precisava de esperança. No encerramento do programa, foi anunciado algo que nem mesmo Miguel sabia: a criação do Projeto Miguel Silva, uma iniciativa da Fundação Silvio Santos que ofereceria bolsas de estudo integrais em medicina para jovens de baixa renda, com a condição de que, após formados, dedicassem pelo menos 2 anos atendendo em comunidades carentes. A apresentadora, visivelmente emocionada, explicou que a ideia surgira do próprio Silvio, que havia comentado: se um Miguel já fez tanta diferença, imagine o que poderiam fazer dezenas deles. A repercussão foi imediata. Em menos de uma semana, empresários, artistas e cidadãos comuns haviam feito doações que garantiriam o funcionamento do projeto por pelo menos 5 anos. O efeito multiplicador da generosidade, que Silvio sempre defendera como princípio de vida,
manifestava-se de forma concreta e inspiradora. Em 2023, pouco depois de completar 92 anos, Silvio Santos faleceu pacificamente durante o sono. A notícia cobriu o Brasil de luto, não apenas pela perda de um ícone da comunicação, mas de alguém que, para muitos, era como um membro da família que visitava suas casas todos os domingos. O velório, realizado no Teatro Imprensa, o mesmo onde gravava seu programa, atraiu milhares de fãs, celebridades, políticos e pessoas comuns que desejavam prestar uma última homenagem ao dono do baú. Entre os presentes estava a família Silva. Miguel, Ana e Aparecida permaneceram horas ao lado do caixão, recebendo condolências como se fossem parentes diretos, o que de certa forma eram. A família que Silvio escolhera com o coração. Durante a cerimônia, Miguel foi convidado a falar. Com a voz embargada pela emoção, mas mantendo a compostura que sua profissão exigia nos momentos mais difíceis, o médico compartilhou não apenas sua história pessoal com Silvio, mas uma reflexão sobre o legado do apresentador. Silvio Santos construiu um império midiático, é verdade, mas seu verdadeiro império foi de bondade, generosidade e humanidade. Ele entendia que o maior privilégio de ter recursos não está no que se pode comprar, mas no que se pode transformar. Finalizando seu discurso, Miguel olhou para o caixão onde repousava o corpo do homem que mudara sua vida. Certa vez, perguntei a Silvio como poderia retribuir tudo o que ele fizera por mim e minha família. Ele me respondeu: fazendo o mesmo por outros quando tiver oportunidade. Essa é a essência do legado que ele deixa para todos nós. A compreensão de que cada um de nós tem o poder de mudar vidas com pequenos gestos de bondade. E que esses gestos, como ondas em um lago, se propagam muito além do que podemos imaginar. Nas semanas que se seguiram, a Ala Senhor Abravanel e o Projeto Miguel Silva receberam uma quantidade inédita de doações. Pessoas de todo o Brasil, inspiradas pela história que agora era amplamente conhecida, queriam contribuir para manter vivo o espírito daquele encontro fortuito em uma rua do Bexiga. Em seu consultório no Hospital das Clínicas, Miguel mantinha sobre a mesa uma pequena moldura com um pedaço de papel amarelado pelo tempo. Era um bilhete que Silvio lhe dera quando completara 18 anos e fora aprovado para a Faculdade de Medicina. Nele, com a caligrafia característica do apresentador, lia-se: Miguel, a vida é uma roda gigante. Às vezes estamos em cima, às vezes embaixo. O importante é nunca perder a capacidade de estender a mão para quem está precisando subir. Com carinho e orgulho, Silvio Santos. Aquelas palavras simples haviam se tornado o mantra pessoal e profissional de Miguel. Em cada criança que atendia, em cada família que apoiava, em cada aluno que orientava, ele via a oportunidade de perpetuar o gesto que transformara sua própria vida. Em 2025, ao completar 20 anos de formado, Miguel recebeu um convite para assumir a direção geral do Hospital das Clínicas. A posição representaria menos tempo com pacientes e mais com questões administrativas, algo que inicialmente o fez hesitar. Foi Ana quem o ajudou a tomar a decisão. Miguel, lembra o que Silvio sempre dizia? Que às vezes precisamos subir um degrau para poder ajudar mais pessoas a subirem também. Como diretor, você poderá implementar políticas que beneficiarão milhares de pacientes, não apenas os que atende diretamente. A sabedoria da irmã, que claramente herdara a visão estratégica e humanista de seu mentor, convenceu Miguel. Ao aceitar o cargo, estabeleceu como prioridade a expansão de programas de atendimento a comunidades carentes e a criação de mais oportunidades para jovens médicos dedicarem parte de sua carreira ao serviço social. Em sua posse como diretor, Miguel fez questão de que a cerimônia ocorresse na Ala Senhor Abravanel. No discurso, destacou como sua história pessoal simbolizava o poder transformador da educação,
da oportunidade e, acima de tudo, da generosidade. Há 36 anos, eu era um menino pobre cuidando de minha irmã na chuva, sem perspectivas além da sobrevivência diária. Hoje, estou aqui não por mérito exclusivamente meu, mas porque alguém enxergou potencial onde outros veriam apenas mais uma criança carente. Olhando para sua mãe e irmã na primeira fila, Miguel concluiu: Silvio Santos nos ensinou que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Que o sucesso só tem sentido quando serve para elevar outros. E que a maior herança que podemos deixar não é material, mas o exemplo de como uma vida pode ser vivida com propósito e compaixão. Aquela história, que começara em uma tarde chuvosa de 1989, quando um apresentador de TV decidiu parar seu carro para ajudar um menino desconhecido, continuava gerando frutos décadas depois. Um legado vivo, pulsante, que se multiplicava a cada vida tocada pelos projetos iniciados por Silvio e continuados por Miguel, Ana e tantos outros inspirados por eles. E em algum lugar, uma criança que jamais conhecera Silvio Santos em vida beneficiava-se de um tratamento na ala que levava seu nome, ou recebia uma bolsa de estudos para cursar medicina, sem saber que tudo começara com um simples gesto de bondade entre um menino na chuva e um homem que decidiu parar para ajudar. Porque, como Silvio Santos sempre acreditou e ensinou através de seu exemplo, os verdadeiros milagres da vida não são sobrenaturais. São os pequenos gestos de bondade humana que, como sementes, crescem e florescem muito além do alcance de quem os plantou.